projeto maker mais legal que eu já fiz. Rabo quente. Todos os cursos em um só lugar com acesso vitalício. Parece mentira, né? Mas é isso mesmo, galera. Todos esses cursos que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Dá uma olhada aqui na famosa 3D Flix. Todos esses cursos por um preço só. Se vocês aproveitarem ainda agora a promoção por 697, tudo isso, os cursos que ainda estão por entrar, você não vai pagar nada lá na frente quando entrar. E claro, quando esses cursos entrarem lá na frente, a gente vai aumentar o valor de novo. Não vai mais ter esse super preço que vocês estão tendo aqui agora. Então aproveita e a gente se vê lá dentro. E aí galera, beleza? Lelo BR Makers, tranquilaço pessoal. Seguinte, uma frase pra vocês pensarem aí. Já pararam pra pensar que tudo que a gente faz é porque a gente tem um problema? Ou seja, a nossa vida se resume em problemas. A maioria deles é a gente mesmo que cria. É pra vocês pensarem mesmo. Vamos geral, por que você trabalha? Porque você tem um problema. Você precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro para quê? Para pagar a conta. Contas que quem criou? Você criou. Então as contas são um problema. As contas você pode escolher quantas você quer. Muito provavelmente vão estar baseadas no que você ganha. E daí quanto mais você ganha, mais contas você gera. Enfim, outro exemplo. Por que você vai no banheiro? Porque você comeu ou bebeu. Por que você comeu ou bebeu? Para evitar um problema. Problema de não continuar vivo. E aqui, no mundo maker, a gente tem muito disso. Tem impressora 3D, CNC, CNC a laser, enfim, para criar alguma coisa, para resolver um problema que às vezes a gente mesmo criou na cabeça. Então a quantidade de problemas que a gente cria na nossa vida dita bastante como é que a gente vai viver ela. O problema que eu criei aqui, na verdade, não foi bem eu que criei. Eu sou um cara muito viciado em café. Eu gosto muito de café. E daí quando eu tô dentro do avião, eu gosto de tomar café pra caramba. Aonde que tá o problema nisso tudo? Eu quero sempre ter... Eu não quero dar tanto trabalho para as pessoas que trabalham comigo. Então não quero ficar o tempo todo chamando algum comissário ou alguma coisa para ir lá na cabine, para eu sair da cabine e fazer um café ou pedir um café para eles. E daí eu quero usar a água potável lá, a água de garrafa que eu tenho ali do lado e fazer meu próprio café. Lá no avião a gente tem sachêzinho de café, café solúvel e fico com açúcar. Daí eu deixo um pouquinho ali do lado e quando dá vontade de tomar um café, eu faço um café. Essa era a ideia. Eu falei, poxa, para dar menos trabalho para eles, vou comprar um rabo quente. Rabo quente, se vocês não sabem o que é praticamente a resistência que a gente tem, só que diferente, né? Mas a ideia é a mesma, num chuveiro elétrico. Dá uma pesquisada aí, pessoal. O brasileiro tem que ser estudado pela NASA mesmo. Quando um americano vem aqui pro Brasil e vê num hotel alguma coisa, um chuveiro elétrico, o cara fica completamente assustado, o cara fica abismado, fala, cara, os caras misturam água com eletricidade e se jogam embaixo. E se você for parar pra pensar, é isso mesmo. Só que pesquisando, se você mesmo tentar pesquisar, você vai ver que morte por chuveiros elétricos é uma coisa que não tem nem como medir em porcentagem, em alguma coisa, porque se aconteceu uma ou duas é muito. Dá uma pesquisada e qualquer coisa comenta aí embaixo. Mas de qualquer jeito é um negócio meio assustador. A gente tá mexendo com eletricidade, água e se metendo embaixo. Como é que funciona um rabo quente, pessoal? Rabo quente, a gente tem uma resistência aqui, eu já vou mostrar para vocês aqui, que é um fio conduz eletricidade, todo enroladinho, e quando você liga na tomada, esse fio tem uma certa resistência, vai transformar a energia em temperatura, ele vai esquentar. Se você ligar isso daqui fora da água, isso daqui vai esquentar tanto que vai derreter o fio aqui dentro. Uma coisa que eu queria deixar bem claro antes de continuar no vídeo aqui é o seguinte. Primeiro de tudo, a gente está mexendo com eletricidade, a gente está construindo as nossas próprias resistências aqui, que eu vou mostrar para vocês como eu fiz. Sim, eu fiz isso tudo. Então tomem muito cuidado, o Lelo não vai se responsabilizar se você... ou se você morrer ou alguma coisa. Tome muito cuidado, a gente está mexendo com eletricidade.
O jeito que a gente está fazendo aqui é um jeito relativamente seguro e a única diferença é que a gente está construindo a nossa própria resistência em vez de comprar uma resistência quente ou um rabo quente. Mas o próprio rabo quente ele vem bem protegidinho aqui justamente para você não tomar choque. Muito cuidado com isso. O Lelo não vai se responsabilizar pelos choques que você tomar ou se você vinha morrer por causa de um choque. A gente já vai conversar sobre riscos com eletricidade aí, que são outras curiosidades. Outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: o projeto aqui é muito mais caro do que você comprar um rabo quente. E por que que o Lelo tá fazendo isso? Só para vocês terem ideia, um rabo quente, esse daqui é 110, custou acho que R$19 mais envio. Eles costumam durar relativamente bem, esse daqui é 110, eu já testei ele algumas vezes no 220, tem que tomar cuidado para você não queimar ele, porque é muito rápido, ela não foi feita, não é uma resistência feita para 220. Acaba funcionando, vai durar bem menos. E ela tá rated aqui, né? Ela tá, dizem eles que é 770 watts. Então por que que o Lelo gastou toda essa grana e investiu aqui e resolveu fazer esse vídeo? Porque é o seguinte, a gente vai ter que começar um pouquinho a entrar na teoria da brincadeira de eletricidade aqui. E é isso que eu gosto de fazer no canal, ensinar vocês um pouquinho sobre tudo. Eu tenho eu tenho 3 tomadas na cabine do Airbus do 320. Uma de cada lado de cada piloto, uma do meu lado aqui do lado do comandante, uma do lado do copiloto e tem uma ali atrás, que são 110, algumas delas são 60 Hz, mas daí a gente já vai complicar demais, e as outras são 400, que é a geração normal do avião, que é 400 Hz. A gente tem tomada lá também que é regulada ali para 60 Hz, enfim. Mas elas são 110. E a gente tem um circuit breaker, um CB, aqui atrás na cabine, que é dessas tomadas, dessas duas dos pilotos, das Pilot Outlets, se eu achar alguma foto eu mostro para vocês, de 15 amperes. 110 vezes 15, ou seja, se a gente pegar nossa tensão, 110 volts, vezes a corrente, isso é uma coisa que vocês têm que ter na cabeça no dia a dia, porque vocês não têm noção quantas besteiras você já fez de colocar alguma coisa na tomada sem ter noção do que está acontecendo. Então, se eu multiplicar minha tensão em volts pela corrente em amperes, a gente vai ter a potência. Então a gente tem a tensão de 110, um circuit breaker ali, o CBzinho, de 15 amperes. Que seja a tomada que você tem em casa, um interruptor de 10 amperes, tá? Então vamos fingir que são 10. 110 vezes 10, 1100. Então você pode ligar no máximo um equipamento até 1100 watts nessa tomada, ou uma lâmpada de até, se existisse isso, né, se precisasse de tudo isso, mas de até 1100 watts. No avião a gente tem o de 15 amperes. 110 vezes 15, 1650, é isso? Eu consigo ligar alguma coisa até 1650 watts ali. 770, metade, um pouquinho menos da metade. Primeira vez que eu liguei isso daqui na tomada do avião para esquentar, para fazer um café, esquentou, só que antes de chegar naquela temperatura ideal da gente fazer o cafezinho e tudo mais, o CBzinho tripou, a gente chama de tripar, o CBzinho fez puff, saiu, caiu o CB. Por quê? Sinceramente eu não sei, pessoal. 15 amperes deveria aguentar o dobro do que isso. Às vezes isso daqui é mais do que 770 watts, se eu ainda não medi a resistência disso daqui, eu devia até ter medido, né? Mas eu não medi a resistência disso daqui, só que tripou. E esse foi o problema todo que gerou esse vídeo. Eu não posso usar isso daqui na cabine do avião, sendo que tá tripando o CB desenhado pelo próprio engenheiro lá do avião. Falei, poxa, o que eu vou fazer? Procurei alguns outros, não achei. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o meu próprio rabo quente. Falei com o Christian, que vocês já devem ter visto o vídeo dele aqui. Ele é mecânico de aviação, entende bastante de elétrica, entende de aviônica, entende de avião pra caramba, enfim. Conversei um pouco com ele e ele me ajudou um pouquinho pra fazer isso. Ele inclusive fez um pra ele lá na casa dele antes de eu começar a fazer o vídeo. O que a gente vai precisar pra fazer esse vídeo, pessoal? Pra vocês terem uma ideia ou como começa a ficar cara a brincadeira, mas eu não tenho jeito, não tenho pra comprar, eu tive que fazer o meu. A gente vai precisar de um multímetro. Multímetro, pessoal, não é um negócio baratinho. Você vai comprar aí por cento e poucos reais um multímetro, vai. Mas multímetro decente é esse Fluke. Isso daqui, se eu não me engano, eu paguei 300 e poucos reais. 20, 300 e pouco. Venhamos e convenhamos, daqui é uma ferramenta que é bacana pra caramba ter em casa para vários outros motivos. Não vai ser só para fazer esse vídeo. Mas sim, você vai precisar de um multímetro. Você vai precisar de fio. Fio é baratinho. Não precisa ser nenhum fio muito grosso para fazer isso daqui. Mas a gente vai precisar de fio. Vamos precisar de um alicatezinho de corte. Vamos precisar do próprio fio da resistência. Esse fio daqui, pessoal, é de 0,4 milímetros. 0,4 milímetros. É um fio de níquel. Eu vou colocar na descrição para vocês aí
o link para comprar isso daqui. É o fio que a gente vai usar para fazer a nossa resistência. Eu usei para enrolar o nosso querido Bowden Tube, o PTFE. Eu usei isso daqui para enrolar e ficou bem legal o tamanho. Dá para fazer numa chave de fenda? Não, não dá. A não ser que você tenha uma chave de fenda grande com um eixo relativamente fininho. Porque o primeiro teste meu foi na chave de fenda, mas é grande demais isso daqui para fazer lá. Então o que eu fiz? Eu peguei o PTFE, coloquei numa parafusadeira, prendi ele e fui pedir, na verdade, para alguém ficar segurando ali para ir rodando, e eu fui segurando aqui para manter isso aqui esticado, fui enrolando, ficou bonitinho pra caramba. Beleza, foi assim que eu fiz. Tá, galera, agora vamos para resistência, pessoal. Que é outra conta, essa daqui não precisa decorar, eu vou mostrar para vocês. Se você escrever no Google Lady Omi, um dos primeiros desenhos que vai aparecer, esse daqui, ó, aqui, vou pedir pro Rafa colocar em algum lugar aqui, e ele tem alguns quadrantes aí com todas as fórmulas pra gente, inclusive a fórmula que eu falei, da tensão vezes a corrente dá a potência em watts. Essa daí é fácil, 110 vezes 10 amperes, enfim. A gente quer saber qual que é a potência, galera. O que eu quis fazer? Eu quis fazer uma resistência que tivesse quase metade da força, ou um pouquinho mais da metade da força do rabo quente, 770 watts. Eu falei, uns 400 e poucos watts, muito provavelmente não vai tripar o CB do avião. Como é que a gente faz esse cálculo, pessoal? Se vocês forem ver o quadrante que tem ali, para saber a nossa potência, a gente tem o que aqui na brincadeira, pessoal? A gente tem resistência e a gente tem a nossa corrente. É só você ver lá em potência. Se eu tenho resistência e corrente, qual dessas três fórmulas que tem aí que eu tenho resistência e corrente para calcular a potência? Vocês vão ver que é a tensão ao quadrado dividido pela nossa resistência, beleza? Tá aqui. O que é tensão, o que é corrente, o que é resistência, essas coisas. Tem outro desenho bem bacana que eu vou colocar aqui, que o pessoal usa muito para dar aula, que tem a tensão, o bonequinho na ponta, empurrando o quê? Empurrando a corrente, que é medida em amperes, que a gente já falou de ampere. Ohm, o tal de ohm ali em cima, por isso que eu falei da lei de Ohm, é a resistência, o cara evitando que a corrente passe. Vamos falar de um jeito mais fácil, pessoal. O que é isso? Vamos olhar aqui, é que pelo desenho aí já vai facilitar bastante. Eu estou tentando passar uma tensão nesse fio de 110 e esse fio vai me criar uma certa resistência. Essa resistência é o cara segurando para a corrente não passar. A corrente, a quantidade vamos falar de um jeito bem leigo, a quantidade de tensão que você está tentando passar ali. Quanto maior, mais largo o fio, menos resistência vai ter. Quanto mais fininho, mais resistência a gente vai ter, por isso que a gente usa um fiozinho bem fininho. Lelo, você complicou tudo pra caramba. Vocês vão ver que é muito mais simples do que tudo que eu falei até agora. Ou seja, eu preciso criar uma resistência que me dê uns 400 e poucos watts. Eu falei de cabeça assim, eu pensei assim, poxa, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer a conta para 20 ohms de resistência. Quantos watts vai me dar? Tensão ao quadrado. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, tá, pessoal? Tensão, quando a gente fala da tensão no equipamento, a gente fala normalmente no Brasil 110 ou 220. Se você for medir na tomada, é um pouquinho mais. E os equipamentos 110 normalmente aguentam até 127, porque tem país que é 127, tem lugar que é 120, 240, enfim. Aqui no Brasil é um pouquinho mais do que 110. Então, para garantir, eu fiz a conta com 115. Então, vamos pegar aqui, ó, 115 ao quadrado, ou 115 vezes 115. Você pode fazer a conta, tá? Fechar o parênteses. E vamos dividir pela nossa resistência, que eu chutei lá, falei, vamos ver 20 ohms, quanto que dá? 20 ohms. 660 watts. Eu fiz o primeiro deles, que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu fiz com 21 ponto alguma coisa de ohms, 21 ohms. Deu 630 watts. Já tá bem abaixo do que isso daqui. 3 vezes menos, quase, do que o circuit breaker do avião, muito provavelmente vai funcionar, porque eu acho que o maior problema que eu tive foi realmente isso daqui não ter 770, ter mais do que 770 watts. E eu fiz o primeiro desenho. Eu já estou fazendo outro desenho aqui para fazer com uma resistência um pouquinho maior, tipo 25 ohms, que vai cair para uns 530 watts. Como é que a gente chega nesse desenho todo, pessoal, e faz isso funcionar na prática? Porque eu queria que vocês entendessem na teoria como que é, mas na prática vocês vão ver que é muito, muito, muito mais fácil. Então, só você fazer essa conta, quantos watts, quanto de potência eu quero que tenha a minha resistência aqui, o meu rabo quente. Então, digamos que eu queira 530 watts aqui, 25 ohms. É só eu pegar esse fio daqui e medir
25 ohms. Como que eu faço? Muito simples, pessoal. Eu vou pegar esse fio daqui, eu vou começar a esticar ele e vou ver em que distância aqui nesse fio. É que eu não quero que isso enrole, pessoal. Isso daqui é pior do que filamento se desenrolar. Deixa eu prender ele aqui. A gente vai ver qual que é o comprimento de fio que a gente precisa para dar 25 ohms. Como é que a gente mede isso? A gente vai pegar o nosso multímetro. Tem um símbolozinho de resistência aqui, ó, de ohm, ó. Vamos colocar nele. Vamos medir da ponta até a ponta. Vamos medir daqui até aqui. E vamos ver quanto que dá. Um lado eu posso encostar, o outro não posso, porque senão você vai estar medindo a resistência do corpo. Pessoal, aqui está dando 7.8, 7.9, vai, ohms de resistência. Isso daqui é a resistência que a gente está criando nesse tamanho de fio. É só ir desenrolando e medir até chegar na resistência que você quer. Simples assim, pessoal. Por que eu não posso segurar dos dois lados aqui? Porque daí você está colocando a resistência do teu corpo no meio da brincadeira. Então eu posso segurar de um lado aqui, mas do outro eu vou colocar direto aqui no Rho. Olha lá, 7,8. Então é só ir desenrolando até chegar num comprimento que a gente vai aumentando a resistência disso daqui, que dê 20 ohms, 25 ohms, a conta que vocês chegaram aí. Agora, mais uma dicasinha. Negócio de se matar com choque e tudo mais. Eu sou, acho que, dos caras que mais tomou choque na vida. Eu, sei lá, desde os 10 ou 11 anos de idade, gostava de desmontar coisa, testar coisa. Um fato interessante, tem até hoje, né, mas tá desmontado. Trem elétrico, e tinha um negocinho da Marklin que era um guindastezinho que funcionava com eletromagnetismo. Era um ímã eletromagnético. Eu achei aquilo lá do caramba quando eu era moleque. Nossa, daí eu comecei a dar uma olhada como é que faz. Tá, legal, fácil de fazer. Se você pegar um prego e enrolar um fio, ligar a bateria de um lado e ligar a bateria do outro, você ligou, pega aquele prego, tá funcionando como se fosse um ímã. Desligou, não é mais ímã. É muito legal um ímã eletromagnético. E eu falei, poxa, se com uma bateriazinha de 9 volts funciona bem, imagina se eu ligar no 110. Não precisa falar que caiu o disjuntor da casa, né? Tomei um baita de um susto e a tomada ficou bem preta. Podia ter morrido nessa brincadeira. O maior problema que a gente tem com corrente, pra gente, é você passar a corrente pelo coração. Tanto que existe desfibrilador, né? Então, se você tomar um choque assim, ó, colocar os dois dedos na tomada, você vai tomar um baita de um choque. Vai. Só que a corrente, ela vai passar pelo lugar de menor resistência. Ele vai tentar passar pelo lugar de menor resistência. Então, qual que é a menor resistência? É entrar por esse dedo, dar a volta no corpo inteiro e sair aqui, ou simplesmente fazer isso daqui? Então, o choque sai tomar aqui. Se você tomar um choque assim, estiver segurando isso daqui assim, ó, ou encostar assim na tomada, essa corrente toda vai passar por onde? Vai fazer o caminho e vai sair. Isso é um grande problema pro teu coração. Então, é uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado quando está mexendo com eletricidade, normalmente mexer com materiais que não conduzam eletricidade e estar bem calçado. Por quê? Porque se você estiver descalço no chão e fizer assim na fase da tomada, não no neutro, no 220 vão ser 210, daí já é um problema. A energia vai entrar por aqui e vai tentar sair pelo chão. Também vai passar aqui perto do coração, então tomem muito cuidado, beleza? Então sempre usem algum calçado que garanta que você não está aterrando isso daí para corrente não passar. Então era só essas dicasinhas que eu tinha para falar. Então em relação ao rabo quente, a resistência aqui, pessoal, a corrente vai tentar passar pelo lugar de menor resistência. Qual que é a menor resistência aqui, pessoal? É justamente o fio. O fio é uma resistência, mas ela é bem menos resistente do que a própria água no espaço daqui até aqui. Então, em vez de saltar aqui na água aqui, ele vai realmente tentar passar pelo fio. É por isso que não dá problema aqui, não dá curto nenhum. Um problema daqui, quando a gente enrola isso daqui, é se você deixar um anelzinho desse encostado no outro. Porque daí você vai eliminar aquele anelzinho. O que vai acontecer? Aquela medição toda que você fez de comprimento, se você tiver muitos anéisinhos desse encostando um no outro, em vez dele dar a volta inteira, ele vai passar reto ali. Vai diminuir a resistência da tua resistência. Então vai mudar um pouquinho. Então sempre na hora que você for fazer isso daí, ideia esticada em volta disso daqui, você tem que garantir que não está encostando uma argolinha na outra. Então não importa o quão junto isso daqui esteja, desde que não esteja encostando, pessoal, vocês podem ter certeza que a menor resistência vai ser passar pelo fio, em vez de pular pela água aqui. 1 milímetrozinho de distância, vocês podem ter certeza que já vai ser pelo fio. Curiosidade,
A água não conduz eletricidade. Conduz sim, Léo. Água pura, H2O não conduz eletricidade. Tem que ter algum tipo de eletrolito ali dentro, algum sal, alguma coisa. Quanto mais sal você colocar dentro, mais ela vai conduzir eletricidade. Água, H2O. Não a que você pega para beber, que isso daí não é H2O. Tô falando se você fizer H2O, não conduz eletricidade. Interessante pra caramba. Você começa a colocar sal, alguma coisa, daí vai conduzir eletricidade. Outras coisas que não conduzem eletricidade interessantes, WD-40. Já fiz muito isso, colocar um motorzinho dentro do WD-40 para dar uma limpada. Álcool isopropílico, que a gente usa com impressão 3D de resina, não conduz eletricidade. Se tiver com o motor meio engripado, que a graxa meio lá, pode ligar ele. Claro, álcool isopropílico que está mais perto do 100%. Se você pegar um álcool isopropílico que tem 50% de água, daí você já vai estar com sérios problemas, tá? Mas são só algumas curiosidades que eu tinha para passar por aí. Faço a molinha e enrolo em algum lugar. Esses daqui foram os lugares que eu resolvi enrolar, tudo desenho meu no Fusion. Se você tem interesse em aprender a desenhar isso daqui, é a próxima parte do vídeo. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como eu desenhei. Não tem como mostrar tudo, porque eu fiquei horas e horas no Fusion até chegar nesses desenhos. Mas eu vou dar uma ideia para vocês as ferramentas que a gente vai usar para desenhar isso daqui. Se você for Patreon ou membro do canal, são outros 500. Eu vou colocar esses desenhos aqui à disposição no Google Drive de Patreons e membros do canal. Então, seja membro. Galera, preço de um cafezinho. É mais barato que um cafezinho para ser membro do canal e ajuda bastante, tá? Que desenhos que eu fiz, pessoal? O primeiro eu fiz um simples pra caramba aqui, só para testar essa resistência. Essa resistência aqui, se eu não me engano, tá com 15 ou 16 ohms. Ou seja, vai dar perto lá dos 700 watts. Tava com um fio grande, depois eu cortei e eu simplesmente liguei, testei, tava funcionando bem pra caramba. Eu falei, tá, mas eu preciso de mais resistência, eu preciso de um negócio maior. E fui desenhando várias coisas aqui, até chegar nesse último desenho mais bacana aqui, que eu usei rosca aqui pra fazer isso daqui. Só que esse daqui eu precisei mexer e depois eu mexi nas tolerâncias da rosca aqui. A ideia era simplesmente enrolar aqui e ter uma tampa para transportar dentro da mala. Daí mexi em tudo isso, cheguei nesse desenho final aqui, pessoal. Olha lá. Esse daqui já está prontinho. Uma coisa super importante para vocês saberem é que esses fios aqui, você não consegue soldar eles. Então você não vai conseguir soldar ele num fio de eletricidade normal. A gente teve que usar aqui, no caso, vocês podem usar o que vocês quiserem, algum metal, alguma coisa com alicate para crimpar. Eu usei realmente um alicate de crimpar mesmo com os terminais. Já coloca mais dinheiro na brincadeira, mas daqui eu já tinha em casa. Daí eu usei para crimpar, você não consegue soldar. Outra coisa que eu usei também é a mais, foi aqui, que vocês podem ver, eu usei turbo termo retrátil, para ficar em volta aqui bonitinho. Aqui, ó. Olha lá, galera. Usei tubo termorretrátil. Ah, Lelo, agora você está falando de impressão 3D e você vai ensinar a desenhar isso daqui. Lelo, que material que você está usando? Ah, é material food safe, é seguro para mexer com comida e tudo mais. Eu já falei isso várias vezes nos vídeos aqui, galera. É o seguinte, ABS, por exemplo, esse material aqui, você tem contato com ABS todos os dias. Dentro da torneira da tua casa, o registro ali dentro é um plástico muito provavelmente ABS. Eu não posso garantir para vocês, não vai acontecer nada com vocês, então use qualquer material. Eu tô aqui no canal, tenho que falar, putz, usem um material mais food safe, talvez um PLA, um PETG e tudo mais. Inclusive isso daqui foi feito com PETG. Eu acho que vocês entenderam o recado, né? Eu não me responsabilizo pelo material que vocês forem usar, mas a minha opinião é que a gente entre em contato com tantos plásticos, nossa comida entra em contato com tanto tipo de plástico, essas coisas, e a gente nunca teve problema com isso, mas não me responsabilizo. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado no material, na hora de fazer um projeto desse, é que a gente está esquentando um negócio. A temperatura que a gente vai esquentar isso daqui é a temperatura do líquido que a gente está esquentando. A água não vai passar de 100 graus, ela só vai passar de 100 graus se ela estiver em um ambiente com pressão, tipo uma panela de pressão. Então, muito provavelmente, você vai esquentar a água, por exemplo, em São Paulo, vai chegar a 95 graus no máximo. Mesmo assim, se você for imprimir um PLA, o PLA, temperatura de transição vítrea, glass temperature, a glass temperature do plástico, do PLA é 50 e poucos graus. Ou seja, a partir de 55 graus,
ele começa a perder a propriedade sólida e começa a derreter. O ABS já é lá para cima, perto dos 100 graus. O PETG, se eu não me engano, é 70, alguma coisa. Então, o material que vocês vão usar para fazer o core, para fazer o núcleo, onde vocês vão enrolar a resistência, tem que ser um material que aguente um pouco mais de temperatura. Fiz com PETG, pessoal, funcionou perfeitamente, não tive problema. Já digo isso para vocês, então dá para fazer com PETG tranquilamente. A capinha que eu fiz em volta aqui é PLA mesmo, PLA básico da 3D Fila aqui. O PETG é o único PETG que eles têm da 3D Fila, então PETG normal deles que eu fiz isso daqui. Muito provavelmente, pessoal, apesar dessas temperaturas que eu estou falando, se fizer em PLA o núcleo, muito provavelmente vai funcionar, porque é uma peça grossa, você não vai conseguir esquentar ela inteira até 50 e poucos graus nos 2 minutos que demora para esquentar a tua água. Mas, por garantia, façam pelo menos com PETG, tá, pessoal? Ensinei vocês a fazer toda a parte de resistência. Vou mostrar para vocês como que eu desenhei isso daí e aproveito e mostro mais um pouquinho de todas as fórmulas que a gente tem lá da lei de Ohm. Não se esqueçam, todos os materiais que a gente usa aqui são materiais da 3D Fila, melhores resinas e filamentos que a gente tem no mercado. Tem o curso do Lelo de impressão 3D que vai ensinar tudo para vocês daqui. Na verdade é uma plataforma que tem muita coisa, a gente já colocou no começo do vídeo também falando da plataforma, porque eu esqueci de falar antes, então o Rafa provavelmente colocou alguma coisa da plataforma de cursos antes para vocês aí. Mas não esqueçam, pessoal, todas essas coisas ajudam muito o canal. Bora lá pro computador e bora deixar esse vídeo um pouquinho maior ainda, bora lá. As fórmulas aqui da lei de Ohm. Lembrando, eu queria calcular o quê? A potência. O que eu tenho na brincadeira? Eu tenho a tensão em volts e eu tenho a resistência, que foi o que a gente calculou no tamanho do fio. É essa formulazinha aqui, ó. Tensão ao quadrado dividido pela resistência deu a potência que eu queria. Resolveu. A gente podia fazer ao contrário também aqui, claro. Saber que resistência que eu preciso para ter aquela potência lá. Se eu tenho a potência, por exemplo, se eu colocasse aqui potência aqui, eu quero uma potência de 440. Eu podia fazer a tensão ao quadrado dividido pela potência dá a resistência. Beleza, pessoal? Daria para usar desse jeito também. Então aqui tem todas as formas da lei de Ohm. Desenho simples, mas muito bacana desde que você entenda o que você quer. Então aqui é se você quer a potência, aqui é se você quer a corrente, aqui é se você quer a resistência e aqui é se você quer a tensão. Lembra aquela primeira conta que eu falei para vocês lá, que é bom todo mundo saber? Olha lá. A tensão vezes a nossa corrente. Simples pra caramba, você vai saber o máximo que uma tomada, um interruptor, essas coisas aguentam de potência. Legal pra caramba. Agora, pessoal, vamos lá pro Fusion. E esse daqui é o desenho final. Não é esse desenho que eu tô imprimindo, esse daqui é outro ainda. Vou fazer mais testes nessa brincadeira toda aqui. Mas esse daqui é o desenho final que eu fiz. Vou antes mostrar pra vocês como que eu cheguei nesse desenho. Eu comecei, como sempre, com um... Deixa eu ver aqui o que tá selecionado. O miolo aqui, ó. Comecei com o miolo e depois eu fiz o corpo aqui, pessoal. Olha lá, o corpo tá lá embaixo, tá? Então eu comecei com o miolo, a parte aqui. Galera, a gente sempre começa com um sketch, ou seja, um rabisco. Comecei a extrusar esse rabisco, ó lá. Desenhar ele, subir aqui no meio. Daí criei outro sketch. Daí a gente foi aqui pro furinho aqui para passar o fio. Fiz a rosca. Pessoal, o negócio da rosca depois eu mostro para vocês, que é um negócio legal aqui, uma dica que eu vi na internet. Fiz o coil aqui, que é a parte da resistência, e fui desenhando tudo aqui. Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz os features principais dessa brincadeira aqui, que é a rosca e o coil aqui. Então vou fazer um desenho simples para vocês. Em relação à rosca, pessoal, o tamanho dessa parte que é o parafuso é 38 milímetros. A parte externa, que a capa é 39, e eu também fiz um negócio, essa é a dica que eu peguei na internet, você clicar na face, apertar o Q e mudar o tamanho, ó lá, vocês viram, ó, eu tirei 0,3 milímetros, ó. Eu podia tirar um pouquinho mais, ó, deixar um pouquinho menor aqui, essas coisas. Essa foi uma dica que funciona bem com rosca, então o Lelo não está mais tão enroscado ultimamente, tá, pessoal? Isso daqui foi o desenho final, lembrando, vou deixar para vocês no Drive para vocês baixarem, para quem é Patreon, membro do canal, mas eu vou ensinar os dois mais difíceis aqui, que é a parte da rosca e a parte do coil aqui. Então, eu vou fazer um novo desenho. Vamos começar com um rabisco. Vamos começar com ele aqui. Vou fazer um círculo de 30 milímetros aqui. Terminar o rabisco. Vamos clicar aqui, Q para fazer a extrusão, ou clicar aqui em Extrude. Ó. Vamos subir aqui, sei lá, uns
50 e pouco aqui, ó. Subimos aqui. Vamos lá, como é que a gente faz o coil, que é o lugar que a gente vai colocar a resistência? O tamanho da resistência que eu enrolei ali, ela fica com 5 milímetros, o enroladinho, a molinha fica com 5 milímetros de diâmetro. Então a gente vai aqui, ó, Create Coil, aqui, ó. Mola, beleza? Vamos criar. Ele vai perguntar onde que eu quero criar. Eu quero criar nessa superfície aqui, ó, ou pode ser na de baixo mesmo, ou criar nessa superfície. Qual que é o diâmetro? Então a gente vai clicar aqui de novo e vai arrastar por diâmetro. Eu fiz com 30, eu vou fazer um pouquinho maior aqui, ó, 31, vocês vão entender por que aqui. 31, Enter. E daí aqui a gente escolhe a direção que a gente quer. A gente segura essa setinha aqui, ó, arrasta. Vamos arrastar até o final lá. Soltou. Aqui a gente já tem mais ou menos a resistência. Então a gente tem o diâmetro de 31. Por que de 31, pessoal? Porque eu queria que o centro dessa mola ficasse um pouquinho para fora para não comer tanto ali para dentro do miolo. Revoluções, pessoal. Quantas voltas deu? Ó? Completas. 1, 2, termina 3 aqui. A gente pode fazer com 5. Olha lá, já coloca mais revoluções. Altura 55, menos 55 foi o que eu escolhi aqui, ó. Tá vendo? Menos 50, menos 55, vamos colocar menos 50, tá? Aqui. O ângulo, a gente pode escolher o ângulo que a gente quer. Seção circular, a gente pode fazer um quadrado, qualquer coisa, eu vou deixar circular, porque é uma mola, ela é redondinha que a gente fez, beleza? E o tamanho dela aqui é importante, 7,75, tá vendo, pessoal? Aqui tem que ser 5. Olha lá. Já diminuiu, já está mais bonitinho. Agora vocês vão ver que com 5 ele ainda está comendo bastante ali para dentro, tá vendo? Então a gente pode de repente colocar aqui 32, ó, tentativa e erro, ó. 32, tá vendo? Foi um pouquinho mais para fora. A gente só precisa que ele encaixe. Olha lá, pessoal, ok? Tá feito o lugar para a gente colocar a nossa resistência. O que mais eu fiz, pessoal? Eu cliquei aqui, ó, só para ficar para ficar um pouquinho melhor de imprimir. Botão direito, eu fiz um fillet aqui, ó, sei lá, 1 milímetro, ó. Tá vendo? 2 milímetros, vamos colocar. Ó, 2 milímetros. Ele deu uma arredondada na parte de baixo para ficar mais fácil de imprimir isso daqui. A parte de cima a gente não precisa fazer isso, beleza, pessoal? Então aqui é com coil, é com mola que eu fiz isso daqui, simples pra caramba. Agora vamos para a parte de rosca. Eu fiz a rosca ali embaixo, então vamos apagar isso daqui, vamos delete. Como é que eu fiz a rosca, pessoal? Já fiz vários vídeos mostrando para vocês como é que faz rosca, mas a gente vai aqui, ó, thread. Thread é rosca. Vamos clicar na superfície que a gente quer. Importantíssimo, modelado. E outra coisa importante que a gente quer é o pitch, né? A altura que a gente quer dela aqui. Que a gente já conversou disso daí. Vamos colocar por 3 aqui, ó. 30 por 3. Para a direita, que sentido horário, ok. Já criamos a nossa rosca aqui. E daí o que eu fiz para garantir que fosse rosquear o negócio? Eu cliquei nessa face aqui. Apertei o Q, ou a gente pode vir em extrude aqui, ó. Vocês estão vendo? Tanto faz aqui. Então vamos colocar aqui, vou clicar em Q, menos 0,5, por exemplo, olha lá. Vocês viram a diferença? Comi um pouco para dentro para ficar mais fácil de rosquear na parte de cima. E o que eu estou fazendo ultimamente com rosca, eu ainda estou aprendendo a fazer rosca. O brother lá que eu já mostrei para vocês está me ajudando bastante pelo Telegram. A de fora eu fiz com 1 milímetro a mais. A parte da capa eu fiz com 1 milímetro a mais. Naquele caso lá era 38, eu fiz o miolo com 38 e a parte de fora com 39. Beleza, pessoal? Mas só de fazer isso daqui a gente comer um pouquinho para dentro aqui, normalmente já resolve. Antes eu simplesmente cortava, agora é mais fácil você fazer isso daqui, tá, pessoal? Os furos que eu fiz, pessoal, foi bem simples, pessoal. Simplesmente criei um outro plano para a gente conseguir desenhar. Olha lá, offset plane. Fui lá para fora, ok? Daí vim aqui, ó. Criei um rabisco nesse plano que eu criei. Vim aqui C de círculo. Fiz o buraco onde eu queria de 5 milímetros para passar o fio. Terminei o sketch e cortei lá para dentro, pessoal. Simples assim, ó. E daí esse círculo aqui, eu que para extruir de novo, vamos lá. Eu extruí ele até um objeto, em vez de distância, selecionei esse objeto, fez aqui, cortou no meio, e agora vocês podem ver que tem lugar para passar o fio aqui dentro, pessoal. Só para vocês terem uma ideia, não estou falando que o jeito que eu fiz é o melhor desenho que existe, mas ficou bem bacana e está funcionando muito, muito bem. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui do VR Makers, mais um vídeo comprido, mas era coisa pra caramba pra passar de informação pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo todas as terças às 18 horas, não se esqueçam 3D fila, as impressoras que a gente usa
Tem todos os links aí na descrição. Ajuda muito o canal, ser membro do canal, enfim, todas essas coisas que eu já falei algumas vezes. Se vê no próximo vídeo todas as terças às 18 horas. Um baita de um abraço pra vocês com muito rock and roll. Valeu!